Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Em nome de Deus e do povo de Luiz Correia, declaro aberta esta audiência pública que terá como temática racismo institucional. Convidamos para compor a mesa a diretora do Departamento de Cultura e Arte e presidente do Conselho Municipal de Cultura, a senhora Sônia Silva. Convidamos para compor a mesa a professora Ivanilda Quixaba e o professor Dartur Costa. Representando o Movimento Negro de Luiz Correia, convidamos Nádila Mendes. Em posição de respeito, ouviremos o hino nacional e o hino de Luiz Correia.
Parabéns pelo coral, viu, gente? Muito afinados vocês. Nós gostaríamos de registrar a presença aqui conosco do vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, o senhor Ronaldo Azevedo, da secretária de Desenvolvimento Social, a senhora Francinete Maia, a secretária de Turismo, a senhora Marília Passos, o secretário de Administração, o senhor Carlitos Machado. Registramos ainda a presença da feira Mãos que Produzem, os representantes aqui do Conselho Tutelar, a senhora Joyce Oliveira, que representa a Procuradoria de Luiz Correia, e a professora e historiadora Marli Barros. Esta audiência pública é uma iniciativa do requerimento de propositura do requerimento de número 102/2023, do vereador Raul Rodrigues, que requer à mesa diretora, na forma regimental, após a aprovação do plenário, a realização de audiência pública a ser realizada no dia 23 de novembro de 2023, às 9 horas, na Câmara de Luiz Correia, com o tema Racismo Institucional. A iniciativa provém por meio de solicitação do Departamento de Cultura e Arte de Luiz Correia, que levanta discussões sobre a valorização da cultura negra e toda a história de escravidão e libertação. Solicitamos a realização desta audiência em virtude da data do dia 20 de novembro, Dia Mundial da Consciência Negra, para que tenhamos um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura negra e do povo africano na formação da cultura nacional. Para dar início às nossas exposições, iniciaremos com a professora Ivanilda Quixaba. Bom dia. Bom dia. É com muita alegria e satisfação que nos encontramos para tratarmos de um assunto que venho me debruçando há alguns anos nas minhas pesquisas. Sou natural de Parnaíba, sou piauiense, e há algum tempo pesquiso sobre a importância do patrimônio na possibilidade de conquistarmos uma sociedade mais identitária e mais igualitária. Como professora desde 2002, primeiro no ensino básico e depois no ensino superior, até chegar à formação de professores, já se vão 22 anos. A inquietação que sempre me moveu como educadora foi pensar o patrimônio da minha cidade como um elemento articulador de possibilidades. Em parte desse caminho, topei com inúmeros cenários que me inquietaram. Se a população negra da cidade de Parnaíba era tão significativa, por onde foram ficando as representações dessa população no patrimônio edificado da cidade? Como as instituições públicas e privadas da cidade de Parnaíba foram moldando a história da cidade ao passo que só reconheciam como história da cidade as referências brancas e europeias que também estiveram a compor o cenário histórico daquela cidade. Onde está a população negra de Parnaíba? Onde estão as suas memórias? São muitas indagações. Confesso que ainda não consegui responder a todas, mas algumas possibilidades já chegamos a teorizar sobre. Para seguirmos juntos com os levantamentos sobre essas e outras possibilidades, peço licença para falar da necessidade de pensarmos sobre consciência. Estamos na Semana da Conscientização Negra. O dia 20, estivemos nessa semana. Então eu pergunto, consciência é ação minha ou é ação do outro? Consciência é ato que parte de mim?
O que o outro pode fazer é provocar em mim a sensibilização para a consciência, fazê-la aflorar. Permanecer consciente é um ato meu. Sensibilizar é um ato do outro. Para outros, isso nada mais é do que ser provocado. Provocar o outro. Provocar para perceber e acolher. Durante muitos anos, o Brasil subjugou as presenças e as histórias das populações negras que aqui vieram. Durante 300 anos, o Brasil foi provocado a subjugar essa população negra que foi escravizada. Não eram africanos escravos, eram africanos povos que foram escravizados. A escravidão no Brasil ela foi institucionalizada a partir da chegada desses primeiros negros que passaram a ocupar esse território. Negros que trouxeram suas histórias, suas memórias, mas que foram obrigados a deixar de lado essas memórias e essas histórias em troca das histórias e das memórias de seus colonizadores. Adotamos o nome dos colonizadores, dos Santos, da Silva e tantos outros. No entanto, essa população negra escravizada, ela pautou sua existência na sobrevivência e na resistência. Sobreviver. É sobre isso. Ao adotar a escravidão como cria do capitalismo e pauta única da formação social, econômica e cultural, o Brasil também pautou toda uma estrutura de morte e genocídio da população negra no Brasil. Institucionalizou a morte do povo preto. Institucionalizou o esquecimento. Institucionalizou as ferramentas de opressão e de tortura. Fundou uma nação criando povos que vão subjugando os sujeitos a partir de sua cor. Racializou pensamentos e crenças. O branco colonizador violentou corpos com apoio das instituições. Ao corpo preto, negou-se estudo, moradia, calçados, condições de existir, saúde. As instituições negaram ao povo preto a sua existência. No entanto, as instituições não conseguiram conter a força dos aquilombamentos. Estrutura de amparo ao povo que se negava à escravidão, os quilombos vêm ressurgindo na atualidade como espaços de apoio e acolhimento, pois, apesar de não termos mais a institucionalização da escravidão, os seus herdeiros ainda brandam no cio as oportunidades de continuarem violentando o corpo preto. Aquilombar é apoio. Aquilombar é chegar junto. Aquilombar é acolher com alegria aqueles que ainda são vítimas de colonizadores. Parnaíba não fugiu a essa regra. Os nossos colonizadores não foram tão diferentes dos outros. Os nossos também foram violentadores, desumanizaram, também tentaram impedir que a população negra que ocupou esse território tivesse sobrevida. Simplício Dias, o colonizador maior do século XVII, detinha sob seu chicote mais de 1.800 almas escravizadas. Coronel Pacífico detinha 1.200 negros escravizados no final do XIX. Com todas essas almas, eu lhes pergunto, onde podemos encontrar a história e a memória dos povos escravizados? E eu digo, a memória ela está sendo reconstruída a partir das ruínas. A história se recompõe nos espaços. Eu, professora, mulher negra, fui uma menina negra também no bairro São José, em Parnaíba. O bairro São José está sendo reconhecido em pesquisas na atualidade como um grande quilombo urbano. Não um quilombo como local de fuga, e sim um quilombo como espaço de resistência e contribuição de novas e múltiplas sociabilidades. Foi no bairro São José que primeiro vi espaços como quilombo, pois durante
As cheias, por exemplo, enquanto as instituições brincavam de assistência, eram as famílias daquela comunidade que primeiro davam o aporte aos que mais precisavam. Eram as próprias famílias que dos bairros que tinham as águas tomadas, as suas casas, que abrigavam os outros moradores. Isso é aquilombamento. Em outros momentos comunitários, no bairro São José, foi que formamos os primeiros sentidos de partilha e de resistência. Atualmente, questionamos por que nossas instituições permanecem com a necessidade de homenagear colonizadores. Qual é o sentido disso? Monumentos são referências de poder e memória. E a exaustão dessas referências, dos mesmos símbolos de poder, apenas ilustram o quanto o colonizador ainda está presente nos espaços do nosso território, vivo e edificado. Ainda precisamos de mais pontes, escolas, nomes de rua, fazendo alusão aos colonizadores, potencializando o racismo institucional. Convido a vocês a verem junto comigo esse documentário que foi feito por mim, em parceria com o SESC, que tem o objetivo de colocar a população negra no sítio histórico da cidade de Parnaíba, usando práticas educativas museológicas como ferramenta para questionar a nós mesmos sobre os lugares em que vivemos. Poderia passar o documentário, por favor? Uhum.
As caminhadas pelo patrimônio são uma metodologia educativa voltada para que a gente possa conhecer de perto o patrimônio da cidade de Parnaíba. E se tem uma demanda que eu sempre tive vontade de discutir, como professora de história especialmente,
Obrigada. Bom, acabamos de presenciar a ilustração de como o racismo institucional se manifesta em nosso caminhar. O racismo institucional ele é evidenciado nas instituições. São fortalecidos pelo cenário histórico e social do território que ele ocupa. Racismo institucional é parte e também todo de um sistema de violação de direitos e dificulta o acesso dos indivíduos negros às instituições, pois, como observado, é um segmento racializado, que tem a cor de sua pele e o elemento central que vai determinar o esquecimento. Racismo institucional, ele dificulta acesso à saúde, serviços públicos e privados, a cargos políticos. O racismo institucional, ele eleva a desigualdade salarial de forma interseccionalizada. O racismo institucional, ele potencializa os índices de encarceramento da população negra e está escondido atrás do conceito da democracia racial. As instituições públicas, elas foram responsáveis pelo racismo. A elas cabem, por conta disso, reparar historicamente as mazelas causadas pela subserviência das instituições aos colonizadores. Enquanto as instituições não definem e problematizam seus novos mecanismos de ação, é importante ficarmos atentos que racismo influencia a percepção de beleza e valor, levando pessoas negras a inseguranças quanto à aparência e o seu próprio valor. O racismo, ele provoca vigilância constante, pois a população negra é sempre colocada como suspeita de alguma coisa. O racismo, ele provoca a formação de estereótipos e preconceitos no trabalho. Muitas vezes, nunca o indivíduo negro ele alcança os limites desejados. Cabelos de mulheres negras ao natural ainda são motivos de críticas, pois recebem incentivos constantes para adequar-se aos padrões brancos de beleza. O racismo ainda é um grande causador de evasão escolar, pois a escola, uma instituição muito importante na perpetuação das exclusões e no rompimento dessa perpetuação da pobreza, ainda não conseguiu manter o jovem negro, o que impacta aí na possibilidade de construção de sonhos, formação de carreira e avanço nas profissões. O racismo institucional, ele direciona a mulher negra, especialmente, múltiplas formas de discriminação e violência. O racismo alcança mais as crianças e jovens negros, pois são estes as maiores vítimas do trabalho infantil e do abuso. O racismo institucional, ele também alcança as práticas religiosas não cristãs, principalmente as religiões de matrizes africanas. Ainda é comum acontecerem atos de violência contra terreiros por pura ignorância. O mesmo racismo institucional é também vivenciado nas famílias. Ausências das pessoas negras em círculos afetivos vão revelando aí o que está velado. Os meios de comunicação, como internet, influencers, têm um papel importante na definição desses novos padrões. Ontem, 22 de novembro, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a dizer se, no Brasil, as instituições estão ou não sendo subservientes ao racismo institucional quando observa-se o encarceramento em massa do povo negro, a morte de jovens negros e a segurança pública que está absolutamente racializada. Com essa pauta, a maior corte do país, ela debate o papel das instituições na manutenção do racismo estrutural. Ontem, também, na Bahia, que é o estado brasileiro com 77% de população negra, aprovou-se uma lei que proíbe que as instituições públicas tenham em seus quadros pessoas condenadas por racismo. É uma demanda importante que, obviamente, precisa ser observada ao longo do tempo. O importante de tudo é ficarmos atentos de como as instituições, hoje em dia, estão se movimentando para inibir o racismo institucional e, obviamente, continuar vigilante e atuante no combate a todo e qualquer tipo de racismo. Obrigada.
Amigos, a professora Ivanilda Saque Chaba é formada na UFP em Economia e na Universidade do Vale do Acaraú em História. Especialista em História do Brasil e mestra em Arte, Patrimônio e Museologia da UFDPAR. Já desenvolvendo projetos na área do patrimônio negro na cidade de Parnaíba, onde trouxe aqui o documentário Caminhadas pelo Patrimônio, em parceria com o SESC, assim como a presença como palestrante no Nordeste das Artes em 2022. Atualmente, a professora também pesquisa sobre a presença da população negra no sítio histórico de Parnaíba. Nós agradecemos e parabenizamos pela presença. Secretário de Administração, Carlos, registra a saída da sua presença. Gente. Nós convidamos agora o professor Dastu Costa Campos, graduado em licenciatura em Filosofia na UFP, mestrado em Sociologia na UFP, professor de Sociologia na UFP. Vou tentar aqui. Ok, né? Gente, eu agradecer ao convite, né? Parabenizar as instituições presentes, aos órgãos, a vocês que estão aqui, né, fazendo esse momento acontecer, né? A minha fala ela vai iniciar com uma conversinha que nós tivemos nos corredores recentemente. Está com 2 semanas isso, né? Estava eu sentado com um grupo de alunos e uma outra professora. Estaria chegando um professor novo, professor de edificações, lá no IFP, né, do Instituto Federal. E a pergunta que a outra professora fez para a turma, aí eles estavam comentando, né? E aí a professora perguntou, quem foi que venceu a votação? Qual era a votação? Né? Qual era a cor? Eles tinham uma foto, né, de 3 professores que tinham tomado posse nesse dia, né, 2 brancos e 1 negro. Aí a professora provocou, dizendo assim, quem é o professor engenheiro? A maior parte da turma respondeu o quê? Deveria um dos brancos, né? Um dos brancos. Então, esse racismo, ele existe. Né? Existe nas nossas instituições, né? É um racismo que está como uma segunda pele, né? E ele não é natural. Eu acho, nós das ciências sociais, a gente não trabalha com esses processos de dizer, porque é natural, que nasceu assim, porque não sei o quê, né? É um processo, como foi bem explanado, é um processo sócio-histórico, né? Econômico. Nós não podemos deixar o capitalismo fora dessa perspectiva, né? Tanto nas grandes navegações como ainda hoje, né? E esse racismo institucional, que é uma das formas de se manifestar, né? Ele vai pelo fracasso das instituições, né? Fracasso entre aspas, né? Fracasso para quem faz a luta, porque para quem não está na luta, para quem não está discutindo, debatendo, buscando, é um sucesso, né? É um sucesso. E aí eu me sinto muito à vontade, porque hoje eu estou professor de uma instituição federal, mas já participei muito de movimentos sociais, desde a minha época estudantil, né? Me lembro da questão, por exemplo, que hoje é a cota, né? À época a gente discutia, enquanto Grêmio Estudantil da Escola Técnica Federal de Teresina, cotas. E eu nunca me esqueço o que o procurador disse. Não podemos ter cota porque é uma questão de justiça, é de equidade. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E por que isso hoje muda, né? Porque é uma forma de combater o racismo institucional. Porque, historicamente, acesso à educação no Brasil já não é para todo mundo, nunca foi.
E para os pretos, pardos e indígenas, pior ainda. Né? O Instituto Federal, antigo Cefet, antiga Escola Técnica, antigo Escola de Ofícios e Aprendizes, na lei dele, de criação, em 1909, eram para os desvalidos da sorte. Quem eram esses desvalidos da sorte? A sua grande maioria, os negros de camadas mais populares. Né? Então, elite nem estudava aqui, né? Quem podia botava os seus filhos para ir para a Europa. Então, esse racismo institucional, ele valoriza a questão da cor, né? Da cultura, da origem étnica, do território, né? E é institucional, tanto público como privado, né? A seleção de um currículo pela cor, pela fotografia, pela geografia. Ah, você é região tal, e poderá vir alguma coisa boa de lá. Né? Então está institucionalizado. E o pior é que às vezes a gente não consegue perceber. Né? E é isso que a gente tem que estar fazendo. Está correndo aí na proposta de virar feriado. Né? No Brasil, quando se vira feriado, o pessoal quer fazer outras coisas e esquece, né, de viver, né, porque existe uma produção de esquecimento. O Ecleia Borges, uma das autoras que trabalha memória, o Brasil produz esquecimento. Nós não nos esquecemos, não. Nós somos induzidos, construídos para esquecer. Porque não é lá no Pelourinho, porque isso não nos dignifica mais. E aí derruba, apaga. E não se cometa mais. Né? Eu tenho sempre, eu não sou da história, né, mas eu tenho um apreço muito grande, gosto de ler muito, e principalmente 3 temas, né, a questão indígena, negra e militarismo no Brasil. Para a palestra, eu descobri que 20 anos depois ainda, em Simplício Dias, tinha 300 e poucos escravos. Né, quando se fecha as fazendas, né, que Parnaíba era um centro, né, de 2 coisas: comércio, porque o comércio era legal, e de tráfico, porque o tráfico era ilegal. Se roubava escravo para vender. Né? E cadê? Quem são essas pessoas? Quem são essas famílias? Né? Qual foi a abordagem que foi feita? E não sabemos, porque isso não é conteúdo para se ensinar. Né? Para se ensinar é o fazendeiro, né? A aventura de 2 bandeirantes. Né? Aventura de 2 que há várias críticas hoje, né, sobre essa forma de aventura e qual a contribuição de fato. Né? Então, esse racismo institucional, precisamos dizer não para eles. Né? Precisamos estar em constante vigilância, né? Porque é produção de esquecimento. A gente acha que, não, o Brasil sempre foi assim, né? O famoso Chicó. Né? Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Mas esse só sei que foi assim é um mecanismo social que tende as pessoas a não tomarem a consciência ou serem sensibilizadas. Concordo com a professora. A tomada de consciência ninguém pode fazer por ela, né? Ela mesma. Né? E esse silenciamento, ele produz, às vezes, né, não é que os corpos, as pessoas negras, as pardas, não falam, elas falam, elas se manifestam. Né? Mas as instituições, muitas das vezes, não as ouvem. Né? E aí vai se criando outras formas, inclusive de violência. Né? Tem pessoas que dizem, vamos mudar a sociedade pacificamente. Infelizmente, né, as grandes transformações na história da humanidade não foram pacíficas. Né? Então, a gente quer dialogar para, né, construir um mundo que seja mais harmonioso, né, mas precisa, né, dessa ação. Né. Então, se tem uma memória oficial, que é aquela que se pode contar, que está na sala de aula. Por exemplo, eu gosto muito de falar, nada contra a Inconfidência Mineira, né, mas nós tivemos um movimento socialmente, historicamente mais significante, a balaiada, né? E não se tem nem feriado para isso. Né? E aí por quê? Porque aí eu digo se é a teoria de conspiração ou não. Né? O movimento de Inconfidência, ele representa uma elite brasileira. Né?
O movimento da balaiada era feito por escravos negros, né, indígenas, mas que ocupou a segunda cidade do Maranhão, Caxias, à época, né, e atuou em 3 estados. Tinha como, inclusive, pauta a educação para os filhos de negros, né, porque quando houve a dita libertação, eles só foram jogados. Não sei se vocês sabem, mas rolava, né, um processo, um projeto, não sei como é que chama, né, no Congresso Nacional, para que os senhores fazendeiros fossem indenizados pelos seus escravos perdidos, né, porque escravo era caro. Não existiu uma proposta contrária, né, nem de um assistencialismo social, não estou nem falando, né, de políticas assim mais profundas. Simplesmente foram jogados, né? Então, essas memórias, o que é que sobrevive? Sobrevive as memórias subterrâneas, né? As memórias que não são oficializadas, que estão, né, nos terreiros, nas casas, né, na cultura, que as pessoas confundem, né, que é cultura e arte, né? A cultura ela vai muito mais ampla, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de falar, nosso jeito de lutar, né? Nosso jeito de gritar e até de se silenciar, né? Porque existem momentos, né, que você tem que ter uma paciência bastante histórica, né, para conseguir lutar. E aí o quilombo, eu sempre me incomodava com as pessoas diziam assim, quilombo é lugar de fuga, não é lugar de fuga, de fugidos, né? São locais de espaços, de vivências, né, de que as pessoas buscaram a sua libertação, que foi, né? Aí, esse olhar, né, não é o olhar do negro, é o olhar do escravizador. Não é um local de fuga ali, ó, lugar de terra. Eu já andei em áreas no Piauí, em comunidades rurais, que, assim, até hoje eu nunca me esqueço, eu era adolescente, a comunidade branca era mais em cima, terrenos geralmente mais elevados, eles têm melhor, inclusive, valor, né, por causa de chuva e tudo mais. E a comunidade negra era embaixo, e uma rua passava atravessando essas 2 comunidades. Eles não se misturavam, era difícil, né? E aí você vai pensar, não tem nada a ver, não, isso aí é deles, não, é nosso. É a nossa história, a nossa sociedade, né? Por que eu estou falando isso? Porque mais recentemente houve também um discurso, inclusive na questão de gênero, né? Desse racismo aí, vamos dizer, liberal, né? Não, cada um resolve seus problemas. O governo não tem nada a ver com isso, não, né? Você está aí, tem a escola, você está, né? Inclusive, a maioria dos direitos que nós sociais, na verdade, os direitos sociais que nós temos são lutas de movimentos. São lutas de movimento. A cota de políticas, né, que mudou. O SUS, né? O SUS também é uma forma do governo dizer não ao racismo institucional. Por quê? Hoje eu acho que o pessoal mais novo não se lembra tanto, né? Você antigamente não tinha assistência à saúde, né? Era o INAMPS, lá em Teresina, era uma fila enorme para marcar uma consulta. E quem é que precisava mais de atendimento pelo Estado? As comunidades pobres, de periferias, na sua grande maioria negros, na sua grande maioria mulheres, né? Então, o SUS não foi criação de um Estado benéfico, não, foi luta de comunidades, de médicos, de psicólogos, né? A universalização da educação básica. Antigamente, você ia para a 4ª série, você tinha que fazer a provinha do ginasial. Você ia para o ginásio do médio, você tinha que fazer a provinha. Você ia para o ensino médio, tinha que fazer a provinha, né? Não sei se você já ouviu dizer, antigamente as escolas públicas eram escolas de referências. Lá em Teresina tem um liceu. Mas as escolas eram de referência porque os filhos da elite estudavam lá. Quando deixou, né? Quando começou a surgir não é nem que surgiu, né, que elas sempre existiram, né, principalmente as de denominações religiosas, então há um deslocamento de recursos, de financiamento, de valorização de profissionais da educação, né? Inclusive, os profissionais da educação são uns que mais adoecem no Brasil, né? Juntamente com a saúde e a segurança. Na sociologia, tudo isso não é natural, não é porque Deus quis, é porque foi assim, assim sempre será, não. Né? Está sendo assim, poderemos modificar.
E, graças a Deus, né, eu tenho percebido que muita coisa mudou. Talvez para os novos não, né? Mas da minha época, do movimento estudantil, que eu ouvi um procurador dizendo que aqui dali cota não podia existir porque era um problema que eu ia tratar as pessoas desiguais para a política que nós temos hoje, isso é um avanço enorme. Precisa avançar mais, né? Porque, professor, na teoria, o senhor é a favor ou é contra? Me perguntam assim, né? Aí eu digo assim, olha, na teoria eu seria contra, mas na prática eu sou a favor. Por quê? Porque na teoria a educação ela era pública, gratuita, de qualidade, então é para todo mundo. E todo mundo teria que ter acesso a ela. Na prática isso existe? Não. E não existe, não é porque fulano não quer nada com a vida, não. Porque às vezes fulano nem tem condições de acessar. O Instituto Federal do Piauí, para quem não conhece, ele é fora de rota, né? Vai lá para quem quer. Ou então, a gente oferece o nosso ônibus e faz uma rota mínima, né? E tem aluno ainda com a POLAI, que é a política de assistência estudantil para aqueles que não conseguem pagar, né? Mas não dá para todo mundo, né? Então, assim é o Estado nosso, né? E agora, com a mudança da política, né, de cotas, vamos ver como é que fica, né? Tem alguns mitos no Brasil, né? Democracia brasileira, o povo brasileiro é um povo que... Né? A gente sabe que existem lutas, né? Eu não sou daqui, por isso que eu não falo muito assim de Parnaíba, que eu até gostei muito, né? Mas onde eu chego eu quero me enraizar, né? E aí eu era do campus de Timon, e uma vez eu fiz um projeto eu achei bastante interessante, eu achei que os alunos nem iriam. Foi um domingo de eleição, a gente foi para a comunidade circunvizinha do campus fazer panfletagem por voto consciente. Aí quando a gente chegou, nós fomos cedo, 8 horas da manhã já estava lá, e uma mulher disse assim, eu pensei que vocês iam distribuir um santinho, né? Aí, que santinho? Não, era uma oncinha, né? Aí disse que 7 horas já tinha passado gente lá distribuindo onça, né? R$50. E aí a gente sabe que isso é uma manipulação, né? Sem falar no voto de cabresto, né? Mapeamento dos eleitores, né? Cabo eleitoral, e aí a gente vai... Hoje você tem como você não tem como saber se a pessoa votou diretamente, mas você tem como mapear, né? Você na sessão tal, fulano teve tantos votos porque ele esperava tantos votos naquela sessão, né? Então essa democracia brasileira é um processo de construção, de luta. Para mim, é a única válida, né? Não estou dizendo que tem que ter outro sistema, né? Nem sou a favor, né? Nós temos um outro mito cunhado pelos sociólogos, que é o homem cordial, que o brasileiro é o homem que, né, que recebe bem as pessoas. Aí eu fico pensando, será que é cordial ou se são relações de submissão? Porque, geralmente, quem pode, manda. Quem não pode, obedece, né? Então, eu sou filho de retirante, eu sou retirante, né? Já morei em 7 estados, já trabalhei como carregador, né? E aí me vem muitas memórias afetivas desse tempo, né? Que quem podia mandava. Pega esse jaca aí, bota nas costas, carrega ali. Não pedia nem por favor. Aí o cara diz o quê? Sim, sim, senhor, né? O senhor é que manda, meu patrão. Então, são relações de submissão que, às vezes, as pessoas acham que isso é cordialidade, né? Não vejo muito isso, né? Nós temos um problema seríssimo no Brasil, né? Um outro conceito que é modernização conservadora. Nós temos avanços tecnológicos brilhantes, né? Áreas, né, de ponta, mas as relações sociais ainda são atrasadas, ainda são escravocratas. Basta, aqui mesmo um dia desse, né? Estava vendo aqueles caminhão frigorífico, picolé. Aí eu olhei direto para a cabine do cara. O cara com a janela baixa. Aí eu digo, ele é o trabalhador, o picolé tem mais direito de ficar no frio dele, né? No frio, com o ar-condicionado ligado, ele não tinha. Né? Porque é um gasto para a empresa você dar conforto para o trabalhador. Então, relações, avanços... Por isso que avanços tecnológicos não necessariamente implicam em justiça social. Não é necessariamente porque se vai ter um porto, né, ou uma área econômica, e aí é um chamamento para o município, né, que vai gerar renda significativa. Né? Às vezes traz muito mais problemas sociais, inclusive. Né? Temos a estética negra, né? Vocês já perceberam, né, que geralmente a mulher negra é a cor do pecado, né? Cor do pecado, não sei o quê, né?
Porque há uma produção sobre os corpos negros. Né? O homem é o mulato, né, que é a mula, que é para carregar peso, a mulher para reproduzir. Né? O corpo da mulher negra, um corpo que, inclusive, pode ser usado de qualquer forma. Né? Não é, não, a mulher branca tem. A mulher branca, sim, que acontece. Né? Mas, a negra, né? Mas as mulheres lésbicas, negras, de periferia. Né? Então, a produção da beleza negra. Né? Tem problema de eu estirar, agora, uma vez eu ouvi essa discussão, tem problema de eu estirar meu cabelo? Nenhum. Desde que você entenda que isso é uma coisa que você realmente quer e não é uma imposição de uma cultura mercadológica. Né? O mercado impõe um padrão e aí você vai sofrer por... Né? Esse, como é que chama? Cabelo cri-cri, né? Era assim que chamava. Né? Eu tenho que estirar meu cabelo para eu ficar bonita. Aí eu já acho o problema, né? Porque perde a identidade. Né? Vai perdendo a identidade, vai reproduzindo a identidade do outro. Né? E o consumismo. Né? Hoje a gente vive uma sociedade de consumo. Né? Isso é o que me preocupa também, porque a gente deixa de fazer as lutas, né? Mas... se está consumindo, está tudo de boa. Né? Ah, professor, o senhor é contra o iPhone? Não. Claro, eu sou a favor que todo mundo tenha. Né? Mas, né, às vezes você comprar aquilo que não precisa, ou entrar numa ditadura, né, de consumir a moda, por exemplo, é muito disso, né, gerar necessidades. Nós, né, negros, pardos, indígenas, somos filhos de diásporas. Né? A África, e aí não posso deixar de falar, né, da nossa ancestralidade, eles não vieram aqui porque quiseram, não, né? Mas muitos estão por opção, porque teve gente que quis voltar e conseguiu, né? Poucos, mas conseguiram. Então, essa diáspora, ela marca profundamente também, né, a nossa realidade, o saudosismo, as nossas festas populares, né, representando sociedades, reinos que não são necessariamente brasileiros, como também a cultura portuguesa, porque a gente vê assim, mas não é nem do Brasil, é como a cultura portuguesa, né, também o cristianismo, o pessoal às vezes se escandaliza. O cristianismo ele é hegemônico porque foi da cultura portuguesa, né, que era o Estado dominante. Nós tivemos islamismo aqui, a revolta dos malês foi abafada. Né, fora as religiões de matrizes, né, africanas e indígenas. Né. Então, tudo isso gera movimento. Muito das conquistas que nós hoje temos, inclusive está aqui nesse momento, né, discutindo isso, é luta de movimento. Né, de pessoas que morreram, inclusive, né, passam fome. Né, aí eu estou me lembrando também de mim, né, quando eu fazia movimento do campo. Né. A gente ia para encontro, não tinha garantia de nada, ia ocupar, discutir, debater com as instituições de ensino. Né. Hoje é obrigado as escolas ensinarem. Né. E isso é uma resistência. Né? Precisamos estar, né, percebendo essas formas de resistências. Né? E aí eu faço uma chamada em escravos e fugidos. Né? São escravizados e são lutadores. Porque o fugir daí parece que é uma coisa até criminosa, né? E que de fato era. Né? O escravo fugido, né, você poderia puni-lo severamente. Né? Então, os quilombos são esses espaços de resistência. Né? O Piauí tem... Né, tem muitos. Aqui em Parnaíba, infelizmente, eu estou conhecendo agora. Né? Eu sei que aqui perto, Piripiri, tem. Né? As religiosidades, né? Quando eu estava em Timon, até desenvolvi uma pesquisa sobre projeto de matriz africana sendo uma mãe de santo. Né? E é muito interessante, porque a epistemologia, a forma da mulher olhar a religião, ela é diferente do homem. Né? Inclusive, é mais mãe mesmo. Né? Então, essas religiosidades elas precisam ser respeitadas. Né? O que às vezes não acontece. Né? E aqui em Luiz Correia vem muito. Né? Tem muitas manifestações, né, de matrizes africanas. Um dia desse estava na praia e veio o Congá de Iemanjá, que é de Teresina. Né? Achei até interessante, porque não houve estranhamentos. Né? Mas isso não é a via de regra. Né? A regra é sempre uma piadinha, no mínimo. Né? Então, e não posso deixar de falar, né, do movimento negro feminino. Né?
movimento feminista negro, que fizeram, né, e fazem diferença na luta, né? O sufrágio universal veio com o movimento, mas muitas delas não representavam a bandeira, né, da mulher negra, porque tinham outras demandas. E aí o movimento negro feminino vai surgir com força, né? Com força. Inclusive, aqui nós temos alguns outros direitos, como a educação, por exemplo, creche, né? Hoje é obrigação do Estado, não é isso? Em 2006, eu me lembro muito bem que não era, porque eu fui participar de um encontro em Brasília, e lá estavam encontro de educação de jovens e adultos, coletando assinaturas para fazer pressão ao governo para que fosse feita a educação infantil, as creches, porque as mães trabalhadoras, na sua grande maioria negras, não podiam trabalhar, porque ficavam presas, entre aspas, né, com seus filhos. Classe média alta, bota numa escola de tempo integral, né? E aí, ou então criar tecnologias sociais. O pessoal fala de tecnologia, só pensa que deixa com a avó, deixa com a tia, deixa com o vizinho, né? E às vezes tem problemas nisso, né? Outra coisa que para mim está muito forte é a questão da interseccionalidade. Não dá para discutir racismo sem gênero, sem classe, sem etarismo, idosos, né? Jovens. Por quê? Porque se você arranca um pedaço desse, eu sempre gosto de citar a África do Sul, né? Tinha a política do apartheid, a política de Estado, um racismo institucional mesmo, legal e tudo. Branco de um lado, negro do outro, lutaram, conseguiram terminar com o apartheid. Mas lá tem negro rico que explora negro pobre. Explora muito. Então não dá para discutir racismo sem mudança de sociedade. Não dá. Sem classe social, sem distribuição de renda, sem discussão de justiça, de equidade, de restaurativa, porque a política de cotas está nessa perspectiva da restaurativa, né? Então não dá para ficar só achando que é só raça, porque eu já ouvi alguns discursos, né? Não, é cultura, é arte, tá? É cultura, é arte, mas é modelo de sociedade. Porque daqui a pouco você fica muito rico, não está nem aí para quem, né, é pobre. Às vezes o que mais acontece é isso, né? Quando a pessoa enriquece, a primeira coisa que ela faz é sair do lugar onde ela vive, né? Então precisa dessa interseccionalidade, de cor, raça, classe, né, de idade. E já terminando, né, nós temos outras formas também de racismo, né? O racismo ambiental, né? Quando se chove, quais são os lugares que mais são alagados? Quem é que mora mais nesses lugares? Né? Porque não se tem atuação do poder público, aí já se torna um racismo institucional. Ou racismo estrutural, como essa conversa que eu tive lá no Instituto, né, com esses alunos, né, que a gente vê pela cara da pessoa, né, a coisa está preta, né, você está na minha lista negra. A minha avó, negra, aqui, meu filho, está vendo? Eu sou branca, aqui é a questão do sol, né? Então, negar a sua própria identidade, né? Então, esse liberalismo racial, para mim, não dá, não, né? Assim, discutir raça não se faz na escola, não se faz... Isso aí, cada um adota a sua política. Precisamos, sim, e dar parabéns, né? O Pacto Narcisista de Branquitude, né, um outro conceito muito forte, né? Não sei se vocês já repararam, geralmente, quando os crimes que acontecem e são visibilizados, geralmente são brancos, né? A gente não vê... E não é que não tenha, não, viu? Negros, né? Porque as pessoas se compadecem mais quando é uma pessoa de classe média alta. A Sul, eu digo que isso é essa. Suzana Richikoff, né? Não sei o que, branca, classe média alta, alto padrão e tal. Né? Aí, fulano que mora ali do meu lado, né? Que foi atropelado, que foi... sofreu tentativa de homicídio, né? Ninguém fala. Existe esse consenso, né, de que a branquitude causa mais, né,
comoção. E a gente entende por causa disso, né? Então precisa das nossas ancestralidades, precisa, né, trazer, né, resgatar, não sei nem se o termo é resgatar, né, mas reviver, fortalecer, né, reconhecer os nossos locais, né, o patrimônio dos povos originários indígenas, né, que foram os primeiros a serem escravizados, né. Precisamos ressignificar os conhecimentos. A filosofia, por exemplo, só se fala da filosofia grega, mas nós temos outras maneiras de pensar, né, que não são... E se você pega a Grécia, né, então ainda hoje tem um mapa que pega parte da África, né, embora tenha a cultura grega, né. E os negros, os pardos e os indígenas produzem cultura como um modo de viver, produzem tecnologias, mutirão, né? A justiça restaurativa, que hoje está muito na moda aí, né? Veio de culturas indígenas, né? De epistemologias que não estão nem no norte, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando fala de cultura, só vem logo comida, né, bebida, e não. Né? Tem pessoas que atuam na engenharia, nos saberes, né, no ensino, na culinária. Lá em Caxias, só estou perto de terminar. Em Caxias nós tivemos, eu tenho uma visita lá, eu gostava de fazer, porque Caxias é uma cidade muito histórica, era considerada a segunda cidade depois de São Luís, no Brasil colônia. Lá tinha uma casa de formação de mulheres, de educação, mas só mulheres da elite, e eram bons costumes. Pôr a mesa, receber um convidado, fazer uma festa. Quem ensinava isso era um negro. Ele era reconhecido por esse trabalho. Só ele. Os outros... tanto que teve uma visita, acho que de um presidente, à época, e tentaram impedi-lo. Aí ele disse assim, pois eu não vou fazer o jantar. O que foi que fizeram? Tentaram impedi-lo entrar, né, nesse clube. Aceitaram a entrada dele. Né? Então, às vezes, a gente tem que se sobressair muito para que seja ser reconhecido. Né? Enquanto, para outros, né, a própria estrutura favorece, né, a permanência. E aí, para isso, precisa de políticas públicas. Né? O governo federal lançou aí no dia 23 de novembro, né, diz que vai liberar bilhões aí de reais, tanto para a educação inclusiva, e aí uma boa para o município, como para a cultura, né, para a educação, né, para questões raciais. E ações afirmativas. Né. Eu trouxe outros exemplos, mas a professora falou, né, que seriam dados estatísticos. Por exemplo, quem é que está mais preso dentro nas nossas cadeias? Negros ou brancos? Negros, pardos. Quem é que tem menos acesso a cargos de gestão? Negros e pardos. Né? Isso não mudou de 2019, do último censo, né? 2019, 2021, que foi o último censo, continua ainda essas desigualdades. Né? Então, agradeço e fico à disposição. Né? Gente, nós iremos abrir agora, após as exposições, para os questionamentos, perguntas. Alguém de vocês que queiram fazer alguma colocação, nós daremos o tempo de 3 minutos para quem se sentir à vontade. Alguém no plenário? Se não for sobre o tema das palestras, qualquer assunto que seja pertinente à temática do dia, algum depoimento? Ninguém? Joyce, Hermes chegou agora, nossa amiga Neguinha. Neguinha, vem. Você pode vir. Gente, só para registrar aqui a presença da Maria Eliane, eu chamei respeitosamente Neguinha, porque é carinhosamente como nós a chamamos, e ela representa o grupo de capoeira Escravos Brancos Mestre Albino.
Eu estava no mato a caçar, pra meu povo alimentar. De volta pra minha tribo, eu senti a tristeza no ar e muitos mortos pra enterrar. Encontrei um velho moribundo que passou a me relatar. Meu guerreiro, tu foges daqui antes que eles possam voltar pra te fazer prisioneiro. Para o Brasil eles vão te levar, pra te vender como escravo, na fazenda tu trabalhar. Trabalhar de sol a sol, para pouco se alimentar. Mas tu não vai morrer de velhice, a doença do banço vai te pegar. Mas tu não vai morrer de velhice, a doença do banzo vai te pegar. É só uma reflexão para nós. Muitos de nós continuam morrendo da doença do banzo. E o que é a doença do banzo? A depressão. E muitos de nós, negros, continuamos a morrer de depressão, por falta do tão pouco, que para nós é muito, tá bom? Bom dia, obrigada, tchau, tchau. Gente, só ratificando aqui a presença da doutora Joyce Oliveira, que neste ato é coordenadora de políticas para as mulheres no município de Luiz Correia. Eu gostaria de convidar agora a secretária de Desenvolvimento Social, a senhora Francinete Maia, que aqui representa a nossa prefeita municipal, Maninha Fontinelli. Olá, muito bom dia. Tá ligado, né? Bom dia, nosso secretário aqui na mesa e hoje presidindo aqui nossa audiência, o vereador Raul. Em nome dele, eu gostaria aqui de cumprimentar toda a nossa mesa de honra. E em nome aqui da Neguinha, minha amiga, que ela gosta de ser chamada assim, né? Eu cumprimento todos aqui presentes. Falar sobre o racismo, falar sobre o empoderamento, né, que é o que vem aqui a mensagem desse dia institucional, a gente tem vários relatos tristes. Antes mesmo de estar aqui como secretária hoje do nosso município, falar também em nome da nossa prefeita, que estaria aqui conosco, mas recebeu uma demanda urgente do governo do estado e foi até lá para fazer essa demanda aqui na Praia do Coqueiro. Só justificando aqui a ausência dela, que carinhosamente mandou um abraço a todos nós e que sejamos discutindo aqui nessa audiência aquilo que de fato é para ser. Vamos voltar aqui. Ouvindo a nossa amiga aqui, eu estava ali comentando até com a Neguinha. Eu fiquei emocionada de estar assistindo ao documentário. Imagina ela sendo mulher, negra, nativa de Parnaíba, vou falar até o nome nativa, né? E está ali reconstruindo, trazendo a história das suas raízes. Eu acho que isso aí deve ter sido um momento muito emocionante para a senhora, que para a gente e a gente tem um exemplo disso aqui, ali em Parnaíba, principalmente o bairro do Carmo. Eu acredito que você conheça até a Rutineia, minha amiga, que a gente conversava muito sobre isso, principalmente
desse racismo institucional. A Rutinel, a nutricionista, formou junto comigo, eu trouxe ela a ser uma militante política, porque é onde a gente luta muito nos espaços políticos, que a gente não vê a participação das mulheres. Hoje mesmo eu estava, antes de vir para cá, assistindo os relatos que nós estamos vivendo também os 21 dias de ativismo na violência contra a mulher. E o que é que a gente vê mais? As mulheres são violentadas, principalmente as negras. E dentro das instituições, sim. Você falou da Bahia. Há 4 meses atrás, nós tivemos uma vereadora lá, Ireuda. Ela sofreu uma violência institucional na Câmara de Vereadores. Principalmente, o que mais me entristeceu, além dessa violência institucional que ela passou por lá, tinham outras mulheres no meio a favor daquilo. Quer dizer, a gente sofre o preconceito até mulher para mulher. Se já é difícil do próprio ser humano em si, imagina outra mulher, né? E as cotas que você mencionou, professor, é triste. Eu não concordo, não temos que viver com cotas, até porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas as cotas são obrigadas a terem por conta do preconceito. Atualmente, no Congresso, tem uma lei, é uma renovação política que fala das cadeiras serem as cadeiras que a gente fala tanto em Câmara Municipal como federais, que de 30% a 40% seja de assentos femininos, e que desses assentos tenha uma participação, pelo menos, de uma mulher negra. Por quê? Até isso, politicamente, as mulheres elas são tão discriminadas, é um preconceito tão grande que elas não têm mais o interesse de colocar o seu nome ali à disposição, o cargo de vereador, governador, prefeito, senador, o que quer que seja, que elas não vão ter esse apoio. E ela sendo negra, você imagina mais ainda, né? Vai chamar aquela negra, aquela preta, o que é que ela quer, isso que a gente já vê no dia a dia. Então, são leis que estão procurando ser colocadas para poder impulsionar da coragem, mas você imagina por que isso não se acontece automaticamente. Mas não, é uma cultura que a gente vê, que infelizmente cada vez mais essa cultura aí que nada a gente não tem nada a ver. Então, é uma luta constante do negro, sim, da mulher negra, e existe, sim, o preconceito institucional, de fato e de verdade, e nós procuramos cada vez mais dar força e coragem às nossas mulheres, ter uma representação. Aqui no nosso município, aqui em Luiz Correia, a nossa prefeita é uma mulher. Vocês já imaginaram se essa mulher fosse negra, a Maninha fosse negra? Ela já enfrenta o preconceito que enfrenta. Imagina a Maninha sendo uma mulher negra? Tudo isso eu procuro sempre me colocar no lugar. Eu tenho ali, nós temos a Joyce, advogada, nossa coordenadora de políticas para mulheres. Ela já relatou tantos exemplos que ela já sofreu na escola, na faculdade, no dia a dia dela. Então, são coisas simples que aquela pessoa, nossos amigos ali do nosso lado enfrentam. E a gente não vai muito longe, não. Está dentro do nosso convívio, está dentro da nossa casa. Então, cabe a nós, através das discussões, em audiências, os nossos vereadores, através dos projetos de leis, e tudo isso para discutir isso. Não é nada fácil, não vai ser algo que a gente vai conseguir vencer, mas a gente parado não vai chegar em lugar nenhum. Vou falar aqui, só para encerrar, do feriado, né? Eu vi, é interessante, mas vai ser mais um dia para... hoje é feriado, eu vou para a praia, eu vou curtir. E os feriados foram criados para, naquele dia, você defender o que está sendo acontecido. Se é 20 de novembro, consciência negra, vamos para as ruas, vamos para as audiências públicas, vamos fazer manifestações. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, é mais um dia para curtir. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, principalmente amor ao próximo, que através do amor ao próximo a gente vai respeitar a condição, a escolha, a cor, a ideologia de gênero, a fé, o que quer que seja.
temos que amar mais para poder respeitar. Muito obrigada. Mais alguém no plenário que queira fazer uso da palavra? Não? Carlos Alberto Cardoso. Gente, eu farei. Bom dia a todas e todos. Saudar a mesa em nome da presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sônia Silva. Saudar a todos os presentes que nos acompanham de forma presencial, a todas as mulheres e homens, e também os nossos internautas que nos acompanham por meio das redes sociais neste momento, que estarão assistindo essa gravação posteriormente. Amigos, primeiro dizer que é um momento de muita felicidade estar reunidos aqui hoje, de fato, fazendo política, né? Nós precisamos entender que a atuação política é isso que nós estamos fazendo, é esse movimento, estar discutindo o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, é um ato político, e é essa política que eu acredito, é a política da construção. Por isso que eu digo para vocês que eu estou feliz. E nós deveríamos ter essa casa hoje muito mais cheia, né? De tantas pessoas que deveriam estar aqui aprendendo, dando seus depoimentos, discutindo sobre de que forma nós queremos a nossa sociedade, de que forma nós queremos ser respeitados e o que nós precisamos fazer para respeitar todas as pessoas como elas merecem, como elas devem ser respeitadas. E aí hoje nós falamos aqui sobre o movimento negro, sobre o racismo institucional, mas nós precisamos também voltar aqui para discutir a pauta das mulheres, de como que nós estamos respeitando, valorizando, incentivando, como que nós estamos motivando as mulheres a ocuparem os espaços que são seus e que devem ser ocupados por elas. Sobre a pauta LGBTQIA+, que pouco ainda é discutida neste município, e tantas outras pautas que, de fato, impactam na vida da sociedade. E aí nós, que somos agentes conscientizadores da sociedade, né, posso dizer assim, todos nós que estamos aqui presentes, somos cidadãos luiscorrienses de fala, de posicionamento, que impactam na sociedade, e é muito importante que vocês estejam aqui presentes, para que nós sejamos semeadores. Semeadores dessa discussão, semeadores do que nós aprendemos aqui, desta pauta que está sendo iniciada e que precisa ser discutido muito mais vezes, né? Nós vimos aqui que nós sabemos pouco, mas o pouco que nós sabemos precisa ser multiplicado, né? E precisamos aprender. O professor falou aqui na sua palestra sobre várias palavras que nós usamos, sobre vários comportamentos que nós temos, que nós ainda usamos no nosso cotidiano, que nós ainda mantemos no nosso cotidiano, que precisam sair do nosso vocabulário, que precisam sair do nosso comportamento, que precisam sair da nossa falta de atenção, né? E aprender sobre isso é muito importante, né? Então, parabenizar aqui o Departamento de Cultura e Arte pela iniciativa, parabenizar todos vocês que vieram se fazer presente aqui neste momento, né? Nós sabemos que não é todo mundo que quer perder o seu tempo hoje para discutir sobre a sociedade que nós vivemos. É raro, talvez por isso nós não tenhamos esse auditório cheio de pessoas, como assim nós queríamos, mas é significativo, é importante, é memorável e é produtivo, né? Com certeza nós sairemos aqui com o nosso pensar muito mais aguçado para onde nós iremos e onde nós queremos chegar. E aí, fazendo esse questionamento, né, Sônia,
Nós estamos aqui em uma audiência pública, mas nós precisamos pensar sobre o povo negro em Luiz Correia. Como estão os movimentos, Nádia, né? De que forma nós estamos trabalhando para motivar os movimentos a atuarem? Onde estão as nossas discussões? Onde estão as nossas leis e projetos? O que nós precisamos discutir, o que nós precisamos produzir? E essa discussão e essa produção, as leis, os projetos, irão partir das nossas conversas e diálogos sobre a nossa necessidade. Então, louvar aqui a iniciativa, né, que seja a primeira de muitos, que nós possamos voltar aqui neste plenário várias outras vezes para discutir os problemas da sociedade. E quando a gente fala de problemas da sociedade, eu costumo muito falar isso aqui nas sessões na sexta-feira, porque nós estamos acostumados a vir para cá brigar sobre o médico que falta no posto de saúde, pela lâmpada que falta na minha rua, é o vereador que briga pelo calçamento que está lá com buraco e o prefeito não arruma, né? É pela professora que faltou na escola, mas tantos outros problemas importantes nós precisamos trazer para cá. Está aqui a nossa professora historiadora Marli, que representa também o grupo de mulheres mães de autistas, né? Ela que é vó de uma autista, e a Neguinha, que levanta muito bem aqui na cidade, assim como o Hermeson, essa pauta do empoderamento do povo negro, da permanência, da resistência, do existir mesmo, sendo negro. E essas discussões precisam ser pautadas, porque essas discussões são tão mais importantes do que um calçamento esburacado, do que uma rua que não foi pavimentada. E por que nós não discutimos sobre isso? Por que os nossos vereadores não pautam esses assuntos que são tão importantes para a construção da sociedade? Que tipo de vereadores nós estamos elegendo? O professor falou aqui mais uma vez sobre o mapeamento dos votos. É isso que nós queremos? São essas discussões que nós precisamos ter para que nós tenhamos uma cidade melhor, uma cidade que de fato cresça, né? Que nós possamos voltar para casa com essa reflexão e, no mais, aprendendo, né? Eu digo que o errar é humano, né? Nós iremos errar muito ainda, principalmente no nosso vocabulário, que nós estamos nos adaptando. Quantos de nós não usamos a palavra denegrir, né? Que nós precisamos tirar do vocabulário? Quantos de nós usamos muitas vezes no nosso cotidiano o termo da inveja branca? Por que a inveja é branca? Né? Por que a inveja não é preta? Já pararam para refletir, né, sobre isso? Por que o cabelo negro é cabelo ruim? Por que só o cabelo liso é o cabelo bom? Né? A gente vai continuar errando? Vai, porque a sociedade nos ensinou ao erro, né? Nos direcionou ao erro. Mas errar e dizer, eu digo muitas vezes, corrijo muitas pessoas e peço também para que eu seja corrigido quando eu errar. Você não pode mais usar essa palavra, né? Esse termo não deve mais ser usado. Então, que a gente erre, mas que a gente dê um passo atrás e volte a aprender, né? Refletir sobre as cotas, nós não devemos ser contra as cotas, né? As cotas, historicamente, são necessárias. É uma retratação histórica com o povo que não teve acesso à educação, com o povo que não foi para a escola porque foi descriminalizado, que sofreu racismo e deixou de assistir aula, porque o coleguinha brincou com a cor, né, brincou com o cabelo que era ruim. A cota é uma retratação desse povo que sofre ao longo da história do nosso país. E a gente vai errar, mas a gente precisa corrigir, né? E no mais, gente, é isso. Que nós possamos voltar aqui outras vezes para usar este espaço, para que nós possamos ter essas discussões. Eu acredito que todos nós que estamos aqui sonhamos com uma cidade melhor, mais posicionada, com um povo mais politizado e menos politiqueiro. Porque o que nós precisamos, de fato, são de políticas públicas desenvolvidas para atender às demandas da sociedade. Então, muito obrigado pela presença de todos. Em nome do presidente da casa, o presidente Valdemir, que não pôde estar aqui, na quinta-feira ele tem uma agenda que é inegociável na comunidade Camurupim. Então, todas as quintas,
ele se faz presente lá, mas manda um abraço a todos vocês e agradecê-los pela presença aqui nessa casa que é nossa. Então, que nós possamos atuar aqui e ocupar este espaço como, de fato, nós precisamos ocupar. Excelente dia a todos, muito obrigado pela presença. Hello. Desculpa a quebra de protocolo, né? Mas me deu um insight na fala. E assim, o Instituto, ele se coloca à disposição. Eu não sou diretor, né? Mas sou professor, e eu sempre fui muito comprometido com os movimentos sociais, né? Me afastei um pouco, também adoeci, né? Principalmente na Covid. Mas, assim, o nosso diretor, inclusive, mora aqui, nosso diretor-geral, o Luiz Fernando, né? Nós estamos com uma parceria com a Parnaíba, que às vezes não são muitas coisas não, gente, sabe? O que é que a Parnaíba fez com o Instituto, a SEDUC, né? Nós temos uma turma de resíduos agroindustriais, a prefeitura leva os alunos e a gente dá aula, tem os professores, tem a alimentação. Nada do que já é de praxe do cotidiano escolar. Então, às vezes, fica faltando isso, né? Essa ida, né? Não se preocupe que a gente sempre vai estar de portas abertas, né, para receber. Me lembrei aqui das mulheres, né? Uma época, eu já estive aqui, eu já morei aqui 4 meses. Eu me afastei para o mestrado, mas na época a gente propôs um curso, não sei como é que ficou, de produção de material de limpeza para as mulheres de baixa renda. Eu acho que era até, não sei se tem lixão aqui. Sim. Era uma assistente social recém-concursada à época. E isso é possível a gente fazer, né? A gente tem uns professores, tem uns laboratórios, né, ajudando o deslocamento, com os insumos que não são tão caros. Esses cursos podem ainda acontecer, né? Então, deixo o convite, né, não só para as instituições, como para os movimentos também, né? Formação política, dialogar, discutir, debater, né? Eu sou feliz estando lá, né, porque, inclusive, estou aqui, que é esse momento, né? Obrigado, desculpa. Não, fique à vontade. A gente convidar agora a diretora do Departamento de Cultura e Arte, Sônia Silva, para fazer seu pronunciamento e encerrar esta sessão. Eu quero, em nome da Nájila, nossa companheira de luta, agradecer a presença dos nossos palestrantes, convidados, professor Ivanilda, professor Dastu. É uma honra receber vocês hoje. Agradecer ao Raul por ter trazido para cá essa solicitação do Departamento de Cultura e Arte. E agradecer a todos vocês que estão com a gente até agora, que aceitaram o nosso convite em participar desse momento, que para nós, enquanto Departamento de Cultura, é muito importante. Essa é uma ação da 2ª semana do Empoderamento Negro em Luiz Correia. Eu queria aqui, nesse momento, aproveitar para... Eu tinha dito, Raul, que eu não queria falar. Eu não estou muito bem de saúde, acho que o pessoal, a maioria sabe. Eu até espero que eu não queria falar. Mas, como eu já sou muito tagarela, eu vou aproveitar o momento, né, e quebrar o protocolo, no sentido de dizer que eu fico triste. É um momento importante e eu não saio daqui exatamente feliz. Gostaria muito que fosse. Mas fico triste porque muita gente que eu imaginei estar aqui agora não está. Não responderam ao nosso convite com a sua presença, inclusive os nossos vereadores. É lamentável. E aí eu quero aqui voltar na fala do Raul, quando ele disse que a gente tem que ficar muito atento. Na fala dele, ele disse exatamente isso. Porque, como diz a história, o pouco se diz muito e muitas vezes se entende
né? Com uma única só palavra você entende o livro inteiro. Então, a gente tem que ficar muito atento exatamente a quem a gente quer que seja os nossos representantes nessa casa. Porque é uma luta que não é fácil, e aqui a gente tem o Hermeson, que é uma pessoa do movimento, tem a Neguinha, que tem anos e anos de movimento, a Nájila, que é uma jovem mulher negra, uma jovem de Luiz Correia, que também é do movimento, e é incrível como a gente não consegue acessar as pessoas da forma que nós gostaríamos que fosse. E aí é muito fácil você só cobrar. É muito fácil só cobrar, é muito fácil só apontar. Mas o Departamento de Cultura, e aí eu trago para mim essa responsabilidade, mas o Departamento de Cultura está desde o dia 5 de janeiro de 2021 com as portas abertas. A gente muitas vezes passa do horário, fica até a tarde, fica à noite. A nossa luta independe do horário de funcionamento da prefeitura. Nós vamos além do que a gente deveria. Porque, quando a gente assumiu a cultura de Luiz Correia, nós assumimos com compromisso. E esse compromisso vai além do salário. Esse compromisso vai além do horário de funcionamento da instituição. Nós temos um compromisso de fazer valer a nossa participação pelo Departamento de Cultura do município. E aí a minha equipe sabe, a equipe que está comigo sabe o quanto eu sou antipática. Eu sou muito antipática, professora Ivanilda, professor da Astur. Eu sou aquela pessoa ao extremo de antipática. Mas no bom sentido, por bons motivos. E aí aqui eu quero agradecer a presença da professora Marli e dizer que me honra a presença dela. Eu sei que ela deixou N coisas para estar aqui agora, e ontem, conversando com ela, eu dizia exatamente sobre isso. Professora, meu medo é que amanhã nós não tenhamos um plenário lotado. Mas não vai me causar surpresa, mas me causa tristeza. Porque é a primeira audiência, mas vocês podem ter certeza que, mesmo saindo daqui, não satisfeita por ter acontecido, mas não saindo tão alegre como eu gostaria. Mas essa será a primeira e não vai ser a última. Nós vamos para a segunda, nós vamos para a terceira, nós vamos para a quarta, nós vamos para a quinta, e nós não vamos desistir. Com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, mas nós não vamos desistir da nossa luta. E aí, quando eu digo luta, alguém está ouvindo e diz: ah, Sônia, mas tu nem é tão negra. Você não me conhece. Você não conhece minhas raízes. Então, não tente avaliar o livro só pela capa. Então, assim, primeiro dizer que eu fico extremamente honrada com as falas, com todas as colocações. Dizer que o aprendizado em relação a essa temática é muito importante. Nenhuma das pessoas que estiveram com a gente aqui até agora perderam o seu tempo. Eu tenho certeza que cada um que sentou aqui nessa cadeira no plenário, até agora, sai daqui hoje com um aprendizado. Ou eu estou enganada? Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui agora nunca tinham ouvido falar do racismo nessas condições. Parece que, quando se fala de racismo, só se aceita quando já se ouviu dizer que matou-se um negro. E não precisa ser assim. Não deve ser assim. Nós precisamos entender o racismo em todas as suas formas. E eu acho que chega um momento que a luta ela tem que perpassar as paredes. Se a gente não tiver um microfone, a gente vai para a calçada. Se a gente não tiver a calçada, a gente vai tentar falar na esquina sozinha, só com mais um, mas a gente não pode se calar diante das mazelas. E aí, a gente, saindo desse tema do racismo, a gente vai para a questão das vulnerabilidades, que são tantas, das violências que são tantas, principalmente contra a mulher.
E a gente vem de uma luta de muitos anos, e às vezes a perna chega a bambear e querer, não só querer, mas chega a pensar em desistir. Porque você vai, é como se você fosse batendo a água que bate na pedra. Você é a água e ali tem uma pedra. E você vai sendo a água, chega um momento que você pensa em parar e desistir. Porque você insiste tanto com aquilo que tem hora que realmente a vontade é desistir. Mas o meu nome, eu fui estudar sobre o meu nome, Raul. E o meu nome é Sônia, o sinal de igualdade, vitória. E a minha vitória é exatamente essa, de saber que além de mim tem mais alguém que pensa como eu e que não vai desistir. Muito obrigada a todos vocês que não vão desistir nunca, que nunca soltaram a minha mão e que eu sei que nunca vão soltar a minha mão, e de todo mundo que luta contra e combate contra, que vai estar sempre juntos nessa luta contra o racismo. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Deus abençoe. Gente, nós tivemos um pedido aqui de mais uma fala, né? Vai ser breve, mas convidar aqui o Emerson para fazer uso da palavra, e também como representante do movimento negro, ele será o último a encerrar esta sessão. Bom dia a todos. Faço a saudação dessa mesa, em nome aqui também da minha amiga Nájila, né, que já está no movimento com a gente há um tempo. A princípio eu não quis falar, né, ficou nítido num clima assim, mas é porque eu estou numa fase da minha vida em que eu dedico meu tempo para o que realmente importa. Ano passado a gente fez esse evento, o primeiro Empoderamento Negro. A gente veio nessa mesma Câmara fazer o convite para todos os vereadores, e na hora nenhum apareceu. E eu não estou aqui para fazer politicagem. Desculpa, amiga, mais uma vez, é porque é tão diferente, né? É tão fora do comum que... Desculpa, amigo. E o Raul foi, e dessa vez apenas o Raul está presente. Eu não estou aqui para fazer politicagem. Da mesma forma como a prefeita também teve um motivo e também não compareceu. Então eu pensei o quê? Eu não vou perder 3 minutos do meu tempo, né, que eu tenho, para falar de uma forma que quem realmente vai mudar o problema não vai ouvir. Mas eu vendo os demais tomando iniciativa, eu resolvi vir. Por quê? Porque, de fato, quem vai mudar não são essas cadeiras vazias. Vão ser nós que estamos de olho nelas. Então, o que está... O que foi evidenciado hoje aqui foi que quando, se de fato há um momento para discutir, tem gente que quer e tem gente que não quer. Tem lideranças aqui que eu vejo, gente da cultura que está... Eu era criança, esse povo já tinha a mesma cara, e hoje eu já estou adulto, esse povo está com a mesma cara e está na cultura. Então, por que não dar uma dessas cadeiras? Por que não, ao invés de estar todo mundo apenas assistindo, por que não colocar cada um dessas potências, futuras potências, né, potências em andamento, a se sentarem, a convidarem, a mudarem esse contexto? Porque onde tem quem não quer, sempre vai ter um que quer. Eu quero, não quero ser político, mas eu quero estar em uma posição de poder, o que eu venho buscando há anos. E se essa posição de poder que é a dos vereadores, que é fazer o mínimo, que é fiscalizar, o vereador não tem obrigação nenhuma além dessa. É fiscalizar, aquela escola ali está demorando demais para fazer, vamos lá, vamos cobrar a gestão, vamos fazer. Pronto. Se não querem, tem quem queira. No mais,
É isso, gente. Vamos aproveitar. Queria tirar essa culpa, esse peso de cima da Sônia. Você não tem que estar se explicando sempre, buscando que as pessoas lhe entendam. Pelo menos eu, como movimento, Nájila, como movimento, a gente vê que você quer, que você busca. E deixar claro que não é só isso. A negritude, ela não é só questão de cultura. Não é porque a Sônia trabalha com cultura, não é porque a Sônia é uma mulher negra, que ela tem a obrigação de estar aqui promovendo esse momento. Vamos outros segmentos também, o esportivo. Por que a galera do esporte envolvida na causa não está aqui? Não é só isso. A gente não é só cultura, a gente é muito mais que isso. Então, queria mais uma vez tirar esse peso de você. Você não tem essa obrigação. Nós não temos essa obrigação. Não é porque hoje tem esse evento que eu, necessariamente, como uma pessoa negra, tenho a obrigação de vir aqui e me posicionar. Não, cada pessoa tem seu jeito, independente dela ser negra ou não. No mais, galera, agora vamos sim discutir os problemas reais da nossa cidade. Vocês sabem que quando eu tiro para falar, eu não tenho papo na língua, eu falo. Eu vou relembrar uma determinada frase de uma vereadora que deveria estar aqui, que foi uma frase que me marcou muito, porque quando eu era mais jovem, ela surtia um efeito. Só que eu fui crescendo, eu fui me empoderando, e eu vi que não. Mas eu parei para refletir sobre ela, que foi o quê? Ela estava no brejinho, e ela falou assim, uau, aqui no brejinho, que gente bonita, só gente bonita, gente branca, do olho verde. Dando a entender aquele estereótipo de o que é bonito e o de que é feio. Muita gente não consegue entender e não consegue refletir sobre isso. Mas o que a gente pega para vivenciar de fato é um caso recente que aconteceu no poliesportivo, ali atrás da cultura, que um rapaz de 15 anos, ele foi vítima de uma injúria racial, né, de uma fala racista, por uma pessoa negra, né, uma pessoa mais velha e também negra. A gente tira para... Se fosse eu, no meu caso, eu felizmente teria falado um palavrão e teria me retirado, e isso não me atingiria. Mas um jovem que está aprendendo a lidar, ela não é obrigada a passar por isso. E até então, o que foi feito foi registrado o BO, foi chamada a testemunha que ouviu no momento, e nada. E nada. O que a gente quer, de fato, é isso, é que as pessoas que deveriam estar aqui como vereadores e como fiscais do povo, eleito pelo povo, que numa ação dessa, você é antirracista, vamos lá na delegacia saber o porquê que não tá, porquê que não andou. Houve outro caso muito sério, que eu não vou mencionar porque, enfim, não vem ao caso, mas também envolvendo uma pessoa dessa Câmara. Não sei de fato se ele foi afastado, se não está, mas ele se envolveu num crime. Rolou até hoje também. Se deu alguma coisa, ninguém sabe, se não deu. Então é isso, gente, é fiscalizar, porque só o povo não dá jeito. Porque, de fato, o que a gente passa é que o povo está em um meio que ela não tem voz. Se qualquer popular for falar, principalmente sobre a segurança pública de Luiz Correia, vocês sabem onde vai dar. Então, se o povo não tem nem quem ele elegeu para estar lá apoiando, quem dirá o povo sozinho, né? O povo não dá jeito. Então, é isso, gente. No mais, vereador Raul, você transmita o meu discurso para os demais vereadores. Eu creio que eles estejam aí, eu vi alguns passando. Mas que você transmita isso, que a gente não está aqui para brincadeira. E que, se eles não querem, a gente deixou claro nesse dia que há quem queira. Mas, gente, obrigado pela atenção. Me enrolei um pouquinho, mas é isso mesmo. Não façam o que eu fiz, não se omitam, falem mesmo. Se vocês quiserem falar ainda, continuem. O momento foi destinado a gente. Eu não concordo com essa ideia de 3 minutos, tantos minutos, porque é pouco para se discutir o que realmente acontece em Luiz Correia e que não é discutido. E é isso, gente. Tenham um bom dia e até o próximo ano, né? Também nesse evento maravilhoso, terceiro empoderamento, né? Obrigado, gente. Gente, parabenizar a fala do Hermeson, né?
O Hermeson carrega a revolução que nós precisamos na nossa juventude, mas organizar aqui algumas pautas. Os nossos vereadores da casa não têm a obrigação legal de estarem presentes nas audiências, né? Mas nós, enquanto cidadãos, temos uma obrigação moral, né? Que é com a pauta das causas da sociedade. Então, concordo, sim, que todos os vereadores deveriam estar aqui presentes. Sobre o tempo, Hermes, nós temos, as audiências seguem um protocolo, certo? Por isso, o tempo estipulado de 3 minutos para o plenário, que não são os expositores. O tempo dos nossos expositores foram maiores, né? E a última pauta é sobre a obrigatoriedade do vereador, que não é somente fiscalizar, mas que nós também temos a obrigação de legislar e propor leis e projetos para o município. Só para que a gente aprenda diante dessas correções. Gente, em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença de vocês, parabenizar os nossos professores que estiveram aqui presentes, professor Ivanilda e professor Dasto. Vou acertar, professor, uma hora eu acerto. Dasto. E agradecer a todos vocês que vieram aqui, se posicionaram, expor os pensamentos, que são pensamentos construtivos, né, Sônia e Hermeson, e que, de fato, nós possamos tirar esse sentimento de tristeza. O nosso sentimento é de luta, é de construção. Nós vivemos essa manhã um ato importante e, sem sombra de dúvida, significativo para essa cidade e para a nossa construção enquanto cidadãos. Nós não somos somente um, né? Somos muitos, e que o nosso falar, o nosso posicionamento possa impactar a vida de tantas outras pessoas que precisam e devem ser impactadas com o nosso testemunho e com o nosso aprendizado aqui hoje. Tá certo? Nós convidamos, após o encerramento desta sessão, para um coffee break que foi preparado aqui pelo Departamento de Cultura e Arte. E, agradecendo a presença de todos, nós declaramos aberta, encerrada, esta audiência. Obrigado, gente.